Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas de redação, acho importante a gente comentar primeiro sobre a proposta que foi passada na primeira aula, que é Caminhos para Prevenir o Suicídio no Brasil. Esse tema é um tema mais complexo, por quê? Justamente por causa da delimitação dele, que são as palavras-chave. No caso é Caminhos, Prevenir, Suicídio e Brasil. Esse tipo de tema, essa proposta, que foi a primeira e ela é um pouco mais complexa, ela exige um tipo específico de teses de vocês. Lembrem sempre que as teses ficam no final da introdução. O que acontece? As teses, nesse caso, elas devem ser obrigatoriamente pistas da intervenção. Ou seja, devem ser as ações interventivas de vocês. Vocês vão colocar elas de forma sucinta, rápida, objetiva. Para lá no final, que é o parágrafo próprio, para detalhar e trabalhar as ações interventivas de vocês, vocês vão responder aquelas 5 perguntas. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, que é o detalhamento, para quem e para que vai ser feito, que no caso é o efeito, né, da ação. Então essa proposta ela exige que as teses de vocês sejam obrigatoriamente pistas da intervenção, então cuidem nisso. Se vocês já colocarem nesse tema as teses como causas, vocês já vão tangenciar o tema. Tá? O tema, ele, se fosse no caso suicídio no Brasil, ou suicídio no Brasil, as palavras-chave seriam suicídio e Brasil. E as teses de preferência seriam as causas desse problema que é o suicídio, né? Essa problemática. Mas como o tema não é esse, o tema é Caminhos para Prevenir o Suicídio do Brasil, as teses de vocês obrigatoriamente devem ser pistas da intervenção. Nunca esqueçam que quando a gente fala em palavras-chave, as palavras-chave nesse caso são caminhos, prevenir, suicídio e Brasil. As palavras-chave são aquelas que devem sempre, obrigatoriamente, ser escritas ao longo de todo o texto de vocês. Então elas devem aparecer em cada um dos 4 parágrafos de vocês. Porque no momento que vocês vocês pontuam essas palavras ao longo do texto, vocês correm menos risco de tangenciar e até mesmo fugir à proposta. Tá? Então cuidem disso. As palavras-chave devem aparecer. Então nesse tema a palavra caminhos deve obrigatoriamente aparecer. Ela ou algum equivalente que seria um sinônimo dela. Então cuidem nisso também, que é algo muito importante que algumas pessoas estão deixando passar aí, mas isso não pode acontecer. Tá? A respeito desse tema, com base nas correções das redações que chegaram para mim e para a Marina corrigir, que a gente já deu uma boa analisada, uma boa corrigida, algumas coisas é importante a gente pontuar, né? Que tiveram alguns deslizes maiores, aí a gente tem que cuidar. Acentuação. Acentuação, cuidem para não esquecerem de acentuar as palavras. Né? Não colocarem um acento agudo da forma correta, adequada, ou quando ele deve aparecer, porque às vezes vocês estão esquecendo de acentuar as palavras. Tá? Acento grave também, que é a crase no caso, não esqueçam de fazer uso, um uso adequado. Isso são regras mais da língua portuguesa que vocês vão ver ao longo das aulas de português mais especificamente. Não esqueçam de fazer uso da pontuação, né? O ponto final, por exemplo. Façam uso do ponto final, não esqueçam de fazer uso do ponto final. E um uso adequado também para não deixar as ideias isoladas, fragmentadas. Não esqueçam que todo e qualquer parágrafo da redação de vocês ela deve ter no mínimo 3 orações. Né? Primeiro, lembrando, o que é oração? Oração é uma unidade textual, não muito grande, não extensa, que ela é composta de verbos. O número de verbos corresponde ao número de orações. Então, se eu tenho uma oração, eu tenho um verbo, que no caso é chamada de oração absoluta, porque tem apenas um verbo. Se tiver 2 verbos, 2 orações e assim por diante. Então, não esqueçam disso, tá? Então, todo parágrafo deve ter no mínimo 3 orações, para as orações estarem bem escritas, bem pontuadas e também não ficar algo muito extenso. Porque no momento que vocês escrevem orações muito extensas, muito grandes, vocês correm o risco de se perder, de comprometer a compreensão da leitura por parte da banca corretora, e isso é uma coisa que não deve acontecer. Né? Além disso, no momento que vocês escrevem orações muito extensas, aqueles termos referenciais que vocês colocam, por exemplo, um que, um esse, um esta, um aquele, aquela, ele pode não ficar muito claro o que ele retoma. Porque tem tanta coisa escrita, tanta coisa para ser retomada, que às vezes a pessoa que está lendo se perde e não entende direito. E nunca esqueçam, as ideias de vocês devem sempre estar escritas na redação.
Elas não podem ficar só na cabeça de vocês. Por quê? Porque na hora que a banca estiver corrigindo, vocês não vão estar do lado querendo traduzir as ideias de vocês. Tem que estar tudo escrito no papel, porque é o papel que vai ser levado em conta. Tá? Então não esqueçam disso, que é muito importante. Isso é mais quanto à competência 1, que envolve aspectos gramaticais, da ortografia, regras da língua portuguesa, concordância verbal, enfim, regência. Todos esses aspectos constam na competência 1. Quando a gente fala, no caso, nas teses, como eu já falei antes, as teses elas podem ser mais específicas dependendo da proposta. Esse tema, Caminhos para Prevenir o Suicídio no Brasil, ele exige um tipo de tese específico, que é pistas da intervenção, porque a proposta exige. Mas se a proposta fosse o suicídio no Brasil, que seria apenas um tema-problema, as teses de preferência seriam 2 causas, que são 2 teses, né? Então as teses podem ser pistas da intervenção, 2 causas, ou até uma causa e uma consequência, ou até mesmo 2 consequências. Mas de preferência sempre busquem usar, quando o tema não exigir pista da intervenção como tese, usem causas, 2 causas como as 2 teses de vocês. Por quê? Porque as causas elas dão mais consistência, são mais fáceis de defender e argumentar. E outra, que as causas são a origem de todo e qualquer problema. E lá na intervenção, quando vocês vão concluir o texto de vocês, as causas são as coisas que vocês vão atacar para resolver um problema. Porque as causas são a origem do problema. E a gente consegue resolver um problema atacando as causas dele, a origem dele, que no caso são as causas, né? Então cuidem disso também. Além disso, algo que eu acho importante falar seria o contexto. O que é o contexto? É aquela parte inicial do texto de vocês, na introdução, onde vocês vão trazer várias áreas do conhecimento, né? Para abrir o texto, para tangenciar o assunto antes de chegar exatamente na proposta. Não esqueçam que o contexto vocês podem usar filmes, séries, algum livro, algum filósofo, algum sociólogo, algum conhecimento da aula de geografia, da história, de artes, enfim. São conhecimentos extra-proposta, extra-tema que vocês vão trazer para acrescentar e enriquecer a escrita de vocês, né? Que é o que exige a competência 2, que vocês explorem as várias áreas do conhecimento. É exatamente o que consta na competência 2 da grade de avaliação na redação do Enem. Né? Na redação do Enem. Então cuidem disso também. Invistam nos contextos de vocês para trazerem contextos inovadores que acrescentem e enriqueçam a escrita de vocês, para vocês mostrarem até ao corretor, à banca, que vocês têm bagagem informativa, têm um repertório sociolinguístico bom para um escritor. Tá? Então isso é muito importante. A respeito desse tema ainda, o primeiro, que foi o nosso Caminhos para Prevenir o Suicídio no Brasil, de início a gente tinha dito para vocês que quem quisesse enviar por WhatsApp para mim e para a Marina, para a gente corrigindo, poderia fazer isso no caso. Só que como a gente não sabe quando vai retornar, e para não atrasar as escritas, as correções e para otimizar o ano de vocês, a gente pede que todos vocês enviem, façam, quem ainda não fez e ainda não enviou, faça, envie para mim e ou para a Marina, que a gente vai dar um retorno para vocês, tá? Que a gente está corrigindo exatamente como os corretores do Enem corrigem, 2 corretores, enfim. Então a gente pede que vocês não entreguem para a gente na volta das aulas, mas entregue já, envie o manuscrito mesmo via WhatsApp, tá? Continuando, a gente vai passar outra proposta para vocês. A outra proposta seria as fake news em questão no Brasil, que junto com essa videoaula a gente vai mandar um arquivo, um documento com os textos motivadores da proposta e a proposta em si. Esse tema exatamente é as fake news em questão no Brasil. Quais são as palavras-chave dessa proposta? Fake news e Brasil. Então, essas palavras devem obrigatoriamente aparecer em cada um dos 4 parágrafos de vocês. Tá? Então não esqueçam, a gente pede de novo, de vocês sempre trazerem as palavras-chave ao longo do texto. É muito importante isso, para vocês se manterem no tema, se manterem na proposta, não tangenciarem e não fugirem do que é pedido para vocês. Tá? Então basicamente os comentários são esses. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, eu ou com a Marina. A gente está à disposição de vocês. Tá? Boa escrita para todos.